estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marciane. Para a aula de hoje, nós vamos conhecer alguns espaços da cidade que fazem referência às águas de Curitiba. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos organizar nosso material? Para a aula de hoje, nós vamos precisar de lápis, borracha, um caderno ou uma folha, pode ser uma folha em branco ou uma folha colorida, e lápis de cor. Aproveite também para higienizar suas mãos. Este é um cuidado diário que devemos ter para nos proteger de doenças e principalmente do coronavírus. Vamos lá? Pegue seu material, higienize sua mão que eu aguardo vocês aqui. Agora que está tudo certo, como eu mencionei no início, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as águas de Curitiba e região metropolitana. Vamos registrar no caderno ou numa folha a aula de hoje. Muito bem, vamos pensar um pouquinho, estudantes. Como vocês sabem, a água ela é muito importante para a vida das pessoas. Sem ela, nós não sobrevivemos. Mas vocês já imaginaram como é que a água chega na torneira da sua casa? Eu vou te dar uma pista. Observe essa logo. Ela lembra alguma coisa?
Esta aqui é a logo da Sanepar, a companhia que faz a captação, o tratamento e a distribuição da água no estado do Paraná. Mas não existe somente a Sanepar. Em outros estados existem também as companhias. Por exemplo, a Sabesp, ela é lá de São Paulo. A Cagesse é do Ceará. A SEDAI é do Rio de Janeiro e a Corsã é do Rio Grande do Sul. Mas até que a água chegue na torneira de sua casa, ela passa por muitos processos, muitas etapas para que essa água se torne boa para o nosso consumo. Vamos agora juntos assistirmos um vídeo da Sanepar? A água é um espetáculo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho do jeito como a Sanepar cuida da água que é bebida pelos paranaenses. E vamos desde o começo. Ups! É aqui mesmo que tudo começa. Na natureza. Nas áreas reservadas para captar a água, que são chamadas de mananciais. Esse lugar de pegar água é protegido por lei e todo mundo deve cuidar. Às vezes tem uma represa para ajudar a garantir que vai ter água, mesmo em tempos em que não chove. Então, nos mananciais, a Sanepar tem grandes bombas que puxam a água. Ela vai por imensas tubulações até o lugar onde a água vai ser muito bem cuidada. As ETAs, Extrações de Tratamento de Água. São várias etapas de tratamento. Tanque para coagulação, onde a água recebe sulfato de alumínio para juntar as partículas sólidas como a argila, a terra. Floculação, onde a água em movimento faz com que as partículas sólidas se juntem em flocos maiores. Decantação, quando a água repousa por um certo tempo e as impurezas vão para o fundo dos tanques. Daí, a água passa por filtros de carvão, areias e pedras, retendo impurezas minúsculas. E, finalmente, aplica-se cloro para eliminar micro-organismos e flúor, que ajuda a prevenir a cárie. Antes de chegar na sua casa, a Sanepar faz muitos testes para analisar a qualidade da água. Mais de 1.500.000 testes por mês. Isso faz com que a água seja o alimento mais bem cuidado do mundo. Então sim, tratada, testada e aprovada, a água da Sanepar vai para a grande rede de distribuição até chegar na sua casa. Se juntar todas as tubulações da Sanepar, dá mais de 2 voltas ao redor da Terra. Sim, da nossa Terra, que tanto precisa de água. Água de beber. Água da Sanepar. Muito bem, gostaram do vídeo? Bacana, né? Vocês perceberam quantos processos passa a água até ela ficar própria para o nosso consumo? Vocês viram também que mais da metade da água consumida em Curitiba, ela vem da APA de Piraquara, que é uma área de proteção ambiental, que fica junto aos mananciais da Serra, junto ao Parque do Pico do Marumbi. Os mananciais da Serra foram os primeiros reservatórios de água que abasteceu Curitiba. E para conhecermos um pouco mais sobre os mananciais das serras, nós vamos juntos agora assistir a um vídeo. Vamos lá? O CEAM, como é mais conhecido, foi inaugurado em 1997 e está localizado em uma região de mananciais, em Piraquara, região metropolitana da cidade de Curitiba. Toda a região dos mananciais faz parte do Parque Estadual Pico do Marumbi, considerado uma área de proteção ambiental.
Nos mananciais da Serra estão os reservatórios de água que abastecem Curitiba e algumas cidades da região metropolitana. Até o final do século XIX, a água usada em Curitiba era captada em diversas fontes da própria cidade, armazenadas em barris e trazida por homens que passavam em carroças, vendendo esse precioso líquido pelas ruas. Mas, como a população cresceu muito, o governo da província do Paraná assinou um contrato que previu os estudos de um sistema de abastecimento de água potável mais moderno. Em 1904, um novo manancial, isto é, uma nascente de águas, foi escolhida na região de Piraquara, perto da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. O primeiro tanque, chamado Reservatório do Carvalho, ficou pronto 4 anos depois. A água saía desse reservatório, passava por uma grande adutora, isto é, uma grande tubulação com 38 quilômetros de comprimento e chegava até o reservatório do Alto São Francisco, em Curitiba, sendo depois distribuída para as residências da região. Hoje, o local é gerenciado pela Sanepar e fornece mais da metade da água consumida em Curitiba e região metropolitana. No Centro de Educação, além dos reservatórios, é possível conhecer a primeira grande barragem para acumulação de água para o uso da capital, em funcionamento desde 1979, a barragem do Caiuguaba, ou Piraquara 1, como também é chamada. Ela armazena em seus mais de 3 quilômetros quadrados 22 milhões de metros cúbicos de água. A sede do CEAM comporta um pequeno museu com exposição de maquetes das represas, amostra de minerais e muito mais. Além disso, também é possível subir no mirante de 17 metros de altura para observar uma bela paisagem. Ao participar de uma aula de campo no CEAM, crianças e estudantes vivenciam ações cujo principal objetivo é a promoção e a formação de uma nova consciência socioambiental, voltada para a conservação e a preservação do meio ambiente, especialmente em relação à água, contribuindo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trabalhando por um mundo melhor e mais justo. Muito bem. Vocês observaram que no vídeo ele fala sobre barragens? O que é barragem, estudantes? Barragens são barreiras que armazenam grande quantidade de água. Aqui nós temos 4 barragens que abastecem a nossa cidade e região. Eu trouxe para vocês aqui essa imagem aqui, que é a barragem do rio Iraí. Essa outra é a barragem do rio Piraquara 1. Esta, a barragem do rio Piraquara 2 e a barragem do Passaúna. Uma outra curiosidade também, estudantes, vocês sabiam que Curitiba é uma das capitais brasileiras com maior índice de umidade relativa do ar? Isso mesmo, Curitiba é por si só uma cidade muito úmida. E sabe por quê? Devido à grande quantidade de rios que banham nossa cidade. Vamos observar o mapa da cidade de Curitiba e olhar os rios que banham nossa cidade. Ali nessa parte laranja é a bacia do rio Atuba. Nessa parte verde que tem ali é a bacia do rio Iguaçu. A gente também tem, nesse verde um pouquinho mais claro, a bacia do Ribeirão das Padilhas. A bacia do rio Barigui é essa que está em azul claro. A bacia do rio Passaúna, também nesse verde mais claro, e a bacia do rio Belém. Além de todos esses rios, por aqui passa também o rio Iguaçu, que é o maior rio do Paraná. Ele nasce do encontro de 2 outros rios, o rio Iraí e o rio Atuba. O termo Iguaçu vem da língua guarani e quer dizer rio grande. E põe grande nisso, porque ele é um rio muito grande mesmo.
Uma praça que nós temos também na cidade de Curitiba recebe o nome também Praça do Rio Iguaçu. E também o Palácio Iguaçu, aonde fica a sede do governo do estado do Paraná. Os dois ficam situados no bairro do Centro Cívico. Mas o Rio Iguaçu vocês já viram com mais detalhes, não é mesmo? Na aula da professora Adriele sobre o Memorial do Rio Iguaçu. E agora, estudantes, vamos assistir um vídeo de um rio genuinamente curitibano, o Rio Belém. Rio Belém, o rio curitibano. O Rio Belém é conhecido por ser um rio genuinamente curitibano. Isso porque sua nascente e sua foz estão localizadas dentro da cidade de Curitiba. Ele compõe a bacia hidrográfica do Rio Belém, que possui mais de 87 quilômetros quadrados. Esse importante rio nasce no Parque Nacional das Nascentes do Rio Belém, que fica situado no bairro Cachoeira e possui mais de 40 mil metros quadrados, além de uma infraestrutura moderna para a preservação da natureza. Ao longo do seu trajeto, seu leito é margeado por ciclovias, ruas, parques, casas e indústrias. Mas, em alguns trechos, não é possível vê-lo, pois o rio é canalizado. A paisagem natural do rio foi sendo transformada com o passar do tempo e o crescimento da cidade de Curitiba. Originalmente, o leito do rio media pouco mais de 17 quilômetros de comprimento. No entanto, na década de 30, o Rio Belém passou por vários processos que alteraram o seu curso, como, por exemplo, a retificação e a canalização de um trecho do seu leito, na região central da cidade, o que reduziu significativamente o seu trajeto até a foz. Em alguns pontos do Rio Belém, acontecem ocupações irregulares e desmatamento da sua mata ciliar, e ainda o derramamento irregular de esgoto em suas águas. Atualmente, o rio é considerado o mais poluído dentre os rios que banham a cidade de Curitiba, e por esse motivo, existem projetos governamentais da população e também de organizações não governamentais para sua recuperação. Esses projetos buscam incentivar a regularização do esgoto, propondo campanhas de reflorestamento das suas margens, ações para que não sejam jogados resíduos e lixo em seu leito e a construção de um parque linear e de áreas de lazer destinadas à população ao longo do trajeto do rio. O Rio Belém passa por vários espaços da cidade, mas é no Parque São Lourenço, no bairro de mesmo nome, que podemos encontrar um grande lago, abastecido por suas águas. Nesse parque, adeptos de práticas de exercícios físicos têm uma pista para corrida, caminhada e ciclismo que circunda todo o lago. Originalmente, o lago do Passeio Público de Curitiba também era formado pelas águas do Rio Belém. Atualmente, o rio ainda percorre um trecho na região, porém, agora ele é canalizado. Após passar por tantos lugares, o rio deságua nas cavas do Rio Iguaçu, nas proximidades do Parque Náutico, quase na divisa com o município de São José dos Pinhais. A água dos rios é uma preciosidade e é fundamental para a existência da vida de todos os seres. Muito bem, gostaram do vídeo? Bacana, né? Agora, estudantes, eu quero que vocês observem essas duas imagens aqui. Olhem ali na tela. Essas imagens são as imagens do Rio Paraná em dois momentos. O que vocês estão observando de diferente aí? Isso mesmo. Na primeira imagem, o rio está cheio. E já nessa segunda imagem, a gente observa até as pedras que estão no fundo do rio. Ó. Olha aqui como diminuiu a quantidade de água. Isso tudo é porque nós estamos vivendo numa época de estiagem. Isso mesmo, estiagem é uma época de seca.
Muito bem, vamos observar o nosso globo terrestre. Como vocês podem ver aqui no globo, o nosso planeta é constituído por sua grande maioria por água. Essa parte azul aqui é toda água. Vocês podem observar que a maioria é de água. Mas, apesar de tudo isso, menos de 1% de toda essa água é considerada própria para o consumo, isto é, água potável. Muito bem, estudantes. Como vocês perceberam, a água é um bem precioso e por isso nós devemos usá-la com consciência. Podemos tomar várias medidas para fazer a economia da água. Aí na sua casa podemos utilizar a água da roupa para molhar as plantas, podemos utilizar até mesmo essa água para usar na descarga, né? E outras coisas a gente também pode estar fazendo para colaborar na economia da água. Porque se esse tempo de estiagem continuar, nós vamos continuar sofrendo com a falta de água na nossa casa. E agora, estudantes, eu trouxe para vocês uma atividade. Muito bem, estudantes. A atividade de hoje vai ser a confecção de um cartaz. Vocês vão fazer um cartaz, pode pedir para um adulto estar ajudando, orientando, vocês podem estar conversando. E nesse cartaz, vocês vão fazer desenhos, frases que falem sobre o cuidado que vocês têm com a água e para fazer a economia dessa água. Tá? Então vamos lá, vamos à obra. Pessoal, conseguiram fazer? Mas não se preocupem, se não der tempo, vocês podem fazer em outro momento com mais calma. Só não esqueçam de guardar esses registros e levar lá para a escola quando tudo isso acabar.
E eu trouxe para vocês também, para ilustrar nossa aula de hoje, um trabalho realizado pelos alunos lá de Santa Felicidade. Foi um projeto que eles desenvolveram desde 2017. O projeto é intitulado Parceiros em Busca de uma Santa Felicidade, Rio que Te Quero Rindo. Durante todo o ano de 2017, os alunos eles fizeram várias atividades relacionadas às questões dos rios e principalmente da preservação desses rios, que é tão importante para a nossa vida, né? Então, eles estudaram e fizeram músicas, paródias, desenhos, textos, histórias em quadrinhos, né? Tudo relacionado à questão do rio. No final do ano, devido à importância desse trabalho, tudo isso culminou na construção de um livro, o livro do Rio que Te Quero Rindo. Esse aqui é a edição número 1 do livro do Rio. Já em 2018, o trabalho continuou e culminou na segunda edição do livro. 2019 foi muito importante porque o projeto ele recebeu o selo do desenvolvimento sustentável, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então aqui, eu trouxe para vocês também algumas coisas que tem dentro do livro, o conteúdo desse livro. Então olha lá, crianças, no primeiro slide, uma criança do pré, lá do Semei Piquiri, ela fez aquele desenho daqueles peixinhos coloridos. Olha que bonito, o passarinho, o rio limpo, uma graça, não é verdade? Já aqui foi uma aluna do 4º ano C, da Escola Municipal dos Vinhedos. É a Isabelle Vitória. Ela fez essa história em quadrinho também, contando um pouquinho sobre os rios. E aqui, uma outra aluna do pré fez esse outro desenho de um barquinho e ela navegando com os peixinhos, o rio limpinho, uma graça. Esse projeto realmente é muito inspirador. E eu trouxe também para vocês uma paródia que eu quero fazer a leitura para vocês. Essa paródia aqui, ela foi feita, ela é a paródia chamada Rio Bala, é a paródia do Trem Bala de Ana Vilela. Quem escreveu essa paródia foi o aluno Richard de Souza Barbosa, lá da Escola Municipal Sônia Maria Coimbra Kensky. A professora foi a Luciane Purcotti. Eu vou ler para vocês essa paródia, tá bom? Rio Bala. Não é sobre todos os rios que você irá destruir, e sim sobre cada um deles não poluir. É sobre poder escutar as ondas em sua própria voz. É sobre preservar a água do mundo que cabe a nós. É saber que todos os animais têm água limpa. Por isso, temos que cuidar, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre preservar. Não é saber destruir os rios que Deus nos deu. É sobre olhar e ver que o mundo é problema seu. É ser amigo dos rios e ter eles no nosso coração. E assim ter o rio vivo em todas as gerações. Se a gente não cuidar dos rios, o que vai ser do nosso futuro se continuar assim? Por isso, eu valorizo os presentes que a natureza traz para mim. Não é tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim a cada rio que iremos e podemos limpar. Temos que correr contra o tempo para limpar mais, porque quanto menos fizermos, muito lixo fica para trás. Seu lixo é um problema, então seja consciente enquanto está aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. Aproveite os rios sem os poluir. E assim, nós encerramos a aula de hoje. Tá? Foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Tchau!